Jesus. Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Se você trouxe a Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. E se você esqueceu a Bíblia, você vai colocar a mão no coração, que nós vamos orar daqui a pouquinho, e você vai prestar bastante atenção na palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém. Mas se você trouxe e quiser acompanhar conosco, Lucas, capítulo 2, verso 22. Todos acharam? Você que achou vai colocar sobre o seu coração essa palavra, ou a sua mão sobre o seu coração, e nós vamos falar de Deus. Gostaria que vocês refletissem no louvor que vai ser colocado aqui em mim, pessoal, porque hoje Deus quer falar livremente ao coração de todos, em nome de Jesus. Coração ouvido,
Ti, ó Pai. Meu Deus, que seja dessa forma, que a gente venha confiar, Senhor, que os Teus sonhos, as Tuas promessas, os Teus planos para nós são maiores do que os nossos. Mesmo que hoje os nossos olhos não possam ver, Senhor, mas que a gente confie em Ti. Senhor, fala neste momento, meu Deus, através da Tua palavra, que não seja o homem a ministrar nesta manhã, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações, tudo aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, tudo aquilo que a gente precisa aprender para estarmos no centro da Tua vontade. Abra, Senhor, nossos olhos, ouvidos espirituais, para que nesta manhã, Senhor, seja a manhã de bênção, de vitória na vida do Teu povo. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Quem veio aqui hoje ouvir a palavra de Jesus? Você veio? Bom, quando a gente fala Jesus, o que você pensa? O que vem ali na sua cabeça quando a gente fala a palavra Jesus? Qual a primeira coisa que vem? Eu, por exemplo, eu penso no enviado de Deus, um homem destemido que expulsou demônios quando esteve aqui nessa terra, um homem que libertou pessoas, um homem que curou milhares de doentes, doenças impossíveis aos olhos humanos. Eu olho, por exemplo, para Jesus, eu penso naquele que influenciou milhares de pessoas, sendo um líder. E por isso é que nós estamos aqui. Por causa desse líder, que nos ensinou tudo que a gente sabe. Mas uma coisa que não vem na minha cabeça, quando eu penso em Jesus, uma coisa que não vem na minha cabeça é a criança Jesus. Não vem na nossa cabeça, Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em força. Mas não vem a criança. Jesus, criança. Porque criança, ela é tão frágil. Ela depende de tudo. Olha o Noah que vai ser apresentado hoje aqui. Ele se alimenta sozinho? Não se alimenta sozinho. Ele se limpa sozinho? Não se limpa sozinho. Ele depende dos pais para todas as coisas. Então, quando você pensa em Jesus, você pensa em Jesus que depende do homem. Você pensa que o homem depende de Jesus, e não o contrário, Então, é estranho você pensar ali, poxa, como assim? Um bebê apenas nasce. E aí, ele vai aprendendo tudo com os pais. É ou não é? Tudo. Imaginar que um bebê iria salvar toda a humanidade. Imagina para José e Maria o peso da responsabilidade de ter que receber ali, essa missão de cuidar daquele que era filho de Deus. Bom, foi justamente por isso que Deus escolheu eles para serem, os pais de Jesus nessa terra. Quando a gente lê lá em Lucas, diz assim, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Olha só, completando o tempo da purificação conforme era a lei, conforme era o costume ali daquela época. Os pais foram fazer o que eles tinham que fazer, que era que apresentar Jesus a Deus no templo. E Deus, Ele escolheu os pais certos para Jesus, porque Jesus, ele não desceu na terra na condição de Deus. Ele não falou assim, bom, eu estou aqui no trono, agora eu vou descer, vou morrer por eles, vou salvar todo mundo e vai ficar tudo certo. Ele fez isso? Não.
Jesus, ele decidiu vir na condição humana, já para passar por todos os processos que fossem necessários, todos os processos que nós passamos na nossa vida, e mostrar para a gente, provar para a gente que é possível, mostrar para a gente que é possível vencer. Jesus veio nessa condição. Amém, pessoal? Afinal, quando a gente pensa que Deus escolheu ali José, Maria, a gente tem que entender que a criança, ela sempre aprende repetindo padrões. Quem estava aqui na pregação da ovelha bianca esses dias atrás? Vocês lembram o que ela falou? Ela ensinou sobre o neurônio. Como é que é? Neurônio? Neurônio espelho. Que é o quê? As células cerebrais, né, que se ativam quando a gente vê ou ouve algo ao nosso redor. E aí a gente acaba aprendendo por imitação. Então olha só, Deus, né, escolhendo José e Maria para ser a direção de Jesus, humano, criança, nessa terra. Porque criança é boa em ouvir conselhos? Quem acha que criança é boa em ouvir conselhos? Não. Olha os pais já falando, ele não. Já estão até. Criança não é boa em ouvir conselhos. Criança vê, criança faz. Porque conselhos é difícil de você ouvir. Mas o exemplo, o que ele faz? Ele arrasta. O exemplo é o que manda. O exemplo arrasta. Nenhuma criança nasce sabendo das coisas. Uma criança sozinha, ela nem consegue identificar perigos. E aí eu estava vendo um vídeo, eu vou colocar no grupo da igreja, porque eu, como o telão foi para o concerto, eu vou colocar no grupo da igreja depois para vocês verem o vídeo que eu vi. É de assustar. Eles pegaram, fizeram um experimento com cobras enormes. E aí eles pegaram várias crianças bem pequenininhas. E aí crianças ali de meses, e colocaram junto com aquelas cobras. Calma, aquelas cobras, elas não eram cobras venenosas, eram cobras ali treinadas, né? E aí, só que o que eles fizeram? Eles colocaram aquelas crianças sozinhas com as cobras, e os pais ficaram ali no vidro, né? Junto com os cientistas ali olhando, para ver o que aquelas crianças iam fazer ali diante, né? Daquele perigo real que era as cobras. E ao invés das crianças começarem a chorar, ao invés das crianças quererem fugir de alguma forma das cobras, o que as crianças faziam? Vamos ver se adivinha. Já queria morder a cabeça da cobra. E o pai, meu Deus, tira ele de lá! O pai entrando no desespero do lado de cá. Não, solta, mas não tem veneno mesmo. E aí o cientista, calma, não tem veneno, mas vocês não vão fazer isso em casa, é só... E aí os pais desesperados, morrendo de medo do lado de cá do vidro. E as crianças querendo morder a cobra, brincando com a cobra, abraçando a cobra. Então, aquele vídeo eu fiquei olhando e falei, puxa, de fato esse experimento ele comprovou, né, que as crianças, elas dependiam do guardião para que elas pudessem até fazer coisas simples como perceber o perigo. Então, olha a importância ali, né? As crianças, elas reproduzem tudo que o adulto faz. Então, se elas estivessem no colo de um adulto ali, e aí viesse a cobra, e o adulto começasse a gritar e fugisse, aquela criança ia sentir o perigo. Opa, isso é ruim. O meu guardião está com medo. Então, é porque é algo ruim. Então, não é bom, é um perigo. Mas como elas estavam ali, né, longe dos guardiões delas ali, elas estavam. Então vocês estavam ali tranquilas, brincando. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, a criança realmente ela repete as ações dos adultos. Criança sem a direção do adulto, ela morre. Você pegar a criança e deixar ela lá sozinha, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Precisa da direção do adulto. Então, olha a responsabilidade
de nós, pais, né, tios, pessoas, né, pastores, pessoas que são ali exemplo, olha a responsabilidade da gente ser um exemplo ali de fato. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você teria orgulho dos seus filhos se eles fizessem exatamente o que você tem feito? Porque a gente fala normalmente que somos exemplos, mas aí a gente tem que pensar, a gente é exemplo, mas qual tipo de exemplo que a gente é? Quando você olha para o seu exemplo, para os seus atos, se os seus filhos repetirem aquilo que você faz, você vai sentir completo orgulho? Para pensar. A palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios 22:6, diz assim, ó: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E começa com ensina. Algumas Bíblias, né, algumas traduções vão dizer instrui. Ensinar. Você precisa ensinar a criança um caminho que ela deve andar. E aí o tempo vai passar e essa criança, ela vai se desviar desse caminho que se apresentou? Normalmente não. Normalmente você introduz ela dentro de um padrão. Essa é a ideia, né? Agora eu te pergunto, se Jesus teria que viver uma vida na fé nessa terra, Deus cuidou para que os guardiões dele nessa terra o levasse para o caminho certo. Essa era a estratégia de Deus. Quando eu olho para Jesus ali, entrando nessa família, eu não penso que Deus deu o filho certo para José e Maria. Eu penso que Deus deu os pais certos para Jesus. Quando eu olho ali, eu vejo a preocupação de Deus, que era de escolher os pais que seriam o guia para a criança Jesus. Então, olha só, Deus cuidou para que o exemplo, né, estivesse presente na infância de Jesus, na vida de Jesus, até que ele pudesse crescer e pudesse então fazer as suas próprias escolhas. Você consegue entender isso? Olha como Deus é perfeito, cuidando do seu filho através de uma coisa chamada ambiente. Cuidando de Jesus através do ambiente. Igreja, o ambiente influencia tudo na nossa vida. O ambiente vai influenciar o nosso humor, influencia os nossos sentimentos, influencia as nossas decisões, influencia o nosso caráter. E influencia principalmente em como nós enfrentamos a luta nessa terra, porque essa terra é um lugar de luta. E a influência influencia, né? O ambiente vai influenciar a forma como a gente vai passar pelas lutas. Se nós permitiremos que os lindos sonhos de Deus se cumpram em nossa vida, ou não. Então, você já pensou se ao invés de José e Maria levar Jesus ao templo, ele levasse Jesus para o mundo, para outros lugares, que ele crescesse longe da presença de Deus? Quando ele crescesse, como que ele ia ser muito mais difícil ele tomar uma atitude, já que ele não vivia num ambiente propício de fé. Consegue entender isso? Agora, se até Jesus teve que estar num ambiente de ensinamento de fé para ele viver tudo que Deus sonhou, aí eu te pergunto, imagina nós. Será que a gente não? Será que a gente também não precisa viver nesse ambiente de fé para que os lindos sonhos de Deus se cumpram lá na frente? Quero contar para você uma história, a história da águia. Uma águiazinha, filhotinha, caiu ali, dormindo. E ali, de repente, passou um fazendeiro, pegou aquela águiazinha e levou aquela águia para sua fazenda, colocou aquela águia onde? No galinheiro. E ali, né, no galinheiro, ela foi criada junto com as galinhas, sempre ali se
buscando. E adivinha, ela, apesar de ser uma águia, ela se tornou como o quê? Uma galinha. Ela é uma águia. Mas no lugar errado, ela voava alto? Não. No lugar errado, ela fazia tudo que a galinha fazia. Olha só. No lugar errado, ela não vivia aquilo que Deus tinha feito ela para viver. Deus fez a águia para viver, para voar e voar o quê? Alto. Foi para isso que Deus fez a águia. Mas, infelizmente, a águia que foi feita para voar alto, que foi feita para viver as coisas mais incríveis que Deus queria que ela vivesse, ela passou a estar naquele lugar ali por causa do ambiente. Igreja, nunca subestime o poder das influências. A gente fala tanto, eu falo com os adolescentes, a gente fala até forte, eu falo com os adolescentes, se você senta numa mesa com 5 idiotas, e é assim na nossa vida. Quando a gente está no lugar errado, a gente se torna igual. Você senta numa roda que você não deve sentar, logo você vai praticar as coisas daquele ambiente. Você consegue entender? É muito engraçado que a nossa mãe falava para a gente assim, cuidado com as influências. Quem já ouviu isso daí de uma mãe? Independente da fé. Quem já ouviu isso? Já ouviu? A gente falava, não entendia, né? Até se tornar mãe, né? Aí quando se torna mãe, o papo muda. Você fala para o filho o quê? Cuidado com as influências. Meu amado, a gente precisa tomar cuidado. Porque se você senta no lugar errado, se você tem conversas erradas, em ambientes errados, logo você vai praticar aquelas coisas. E talvez você fala, eu sou da fé, eu não me compro. Bom, o diabo quer realmente que você pense que jamais, imagina, né? O diabo quer que você pense que você é incorruptível. Porque dessa forma você não precisa vigiar. Se você estiver com a segurança de que, eu sou incorruptível, você não toma os cuidados necessários. E aí acaba se corrompendo. Por outro lado, Deus quer que você entenda que o ambiente corrompe sim, para que então você cuide, vigie e faça as suas boas escolhas. Amém, pessoal? Olha o que a palavra diz em Coríntios 15:33. Não vos enganeis. E ela já começa falando, não vos enganeis. É porque muita gente se engana. Ela não ia começar, a palavra de Deus não ia começar com não vos enganeis se as pessoas não se enganassem. Então tem muita gente enganada. Mas a palavra fala, não vos enganeis. As más conversações corrompem. É a Bíblia que está dizendo. Não é a pastora, não é o homem, é a Bíblia. Existem lugares, igreja, que você não cabe. Existem lugares que não cabem conversas, que não convém, sabe? Não convém. Então, você tem que parar e falar assim, peraí, tais conversas podem comprometer o meu futuro, como aconteceu com a águia. A águia, de estar ali junto de galinha, se tornou a galinha. O futuro da águia foi o quê? Comprometido. Então, algumas conversas, algumas rodas, algumas amizades, a gente precisa olhar e falar, opa, isso pode comprometer meu futuro. Eu vou vigiar.
vigiar. Ah, pastora, mas Deus é amor. Deus é amor. Você precisa ser sábio. Você precisa amar todas as pessoas, até porque todas as pessoas precisam conhecer sobre Jesus. E se você conhece, você é a porta para a vida dessas pessoas. Mas você precisa vigiar aqueles que fazem parte da sua rota de amigos. Se essas pessoas, elas estão somando ou não, de quem você está se aproximando. Foi assim no céu, quando a terça parte dos anjos se corrompeu. Quem lembra? Se rebelou contra Deus. Se rebelou porque deu ouvidos e se aproximou de conversas que não deveriam. Deus não criou os anjos para serem demônios. Deus criou os anjos para serem. As pessoas não compreendem. Da mesma forma como Deus não fez o inferno para as pessoas. Deus fez o inferno para os demônios que decidiram se rebelar. E aí destruir as coisas de Deus, querer destruir a humanidade, a criação de Deus. Então, olha só. Deus, ele ali, né, no céu, e o diabo fazendo o quê? Já querendo armar conversa, fez com que a terça parte, o que fez? Caísse. Deus conhecendo todas as artimanhas do inimigo. Então ele cuidou muito bem para que o ambiente do seu filho Jesus, né, ainda criança, fosse um ambiente correto, para que no futuro ele realizasse e vencesse tudo aquilo que Deus havia determinado para ele. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Então, para se tornar aquilo que Deus sonhou para a sua vida, eu vou deixar aqui uma dica para você. Se rodeie de pessoas de fé. Se rodeie de pessoas que são usadas para te aproximar de Deus. Os melhores amigos. Não é aquele que vai bater nas suas costas e falar aquilo que você quer ouvir. Mas ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. O melhor amigo é aquele que te deixa mais perto de Deus. Então se rodeia desse tipo de pessoa. Não senta em mesa onde o assunto é vergonhoso. Se assenta na mesa onde o assunto é paz, alegria, onde o assunto é milagre. Esse é o segredo da vitória. Sabe, quando eu recebi o meu diagnóstico médico ali, foi um susto, um baque, né? Câncer era o veredito. Câncer. Então, segundo a realidade humana, eu não viveria mais. Era para eu ter morrido há 6 anos atrás. Olha só, já completamos 6 anos do não cumprimento daquele diagnóstico. Mas olha que coisa, eu não tenho dúvidas que o que me faz vencer é lógico o poder de Deus, mas é o ambiente em que eu escolhi me sentar. Para eu não ter dúvidas, o ambiente que eu escolhi me sentar nas mesas certas, o assunto era milagre na minha vida. A mesa que eu escolhi sentar, o assunto era milagre, o assunto não era morte, o assunto era milagre. Você consegue entender isso? Quer dizer, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu ouvi muitas palavras lá fora de que o Google, os médicos, todo mundo condenava, é morte. Toda vez que eu ia para o médico, se despeça da sua filha. Não é fácil ouvir, se despeça da sua filha. E aí, eu olhava e eu falava, esse não é o ambiente que eu tenho. Eu escolhi estar num ambiente onde o milagre era a conversa da mesa. Amigos, eu ouvi palavras do tipo assim, ó, você é filha de Deus,
o milagre, você vai receber. Agora, como você quer passar por isso? Com angústia? E aquilo me fez pensar. Porque é inevitável, né, a nossa carne receber uma notícia, é inevitável ali a gente não se baquear. Por mais fé que você esteja daquela, não é? E aí eu ouvi esse tipo de palavras na mesa que eu escolhi sentar. A palavra de você vai receber um milagre. Você é filha de Deus, você já é um milagre. E quando você receber, quando você passar por isso, quando você receber um milagre, qual sentimento você quer ter? Alegria porque você confiou? Ou você quer ter vergonha porque você não acreditou que Deus poderia fazer? Então, olha o tipo de orientação que eu recebia na mesa que eu escolhi, o quê? Me aceitar. E isso fazia toda a diferença na minha vida. O ambiente, o meio que eu escolhi viver, me motivava a continuar confiando ali. Era o meio. Olha como é importante você se cercar de pessoas de fé. Olha como é importante você estar na igreja buscando a Deus. Você colocar a sua vida no pé do altar, sabe? Ah, mas o milagre aconteceu instantaneamente quando eu passei a confiar? Não. E enquanto eu aguardava o milagre, eu não aguardava esperando. Eu aguardava vivendo. Até que o milagre o quê? Chegou. Até que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí o médico teve que falar. O médico que estuda a ciência, a realidade dos fatos, teve que falar: você é um milagre. Mas eu não tenho dúvida que o meu ambiente foi assim, o que me levou à vitória. O ambiente é tudo. Deus preparou um ambiente para que Jesus fizesse aquelas coisas maravilhosas. Hoje, nós precisamos cuidar do nosso ambiente para que a gente possa fazer as coisas maravilhosas que Deus formou para que nós fizéssemos. Cuida do seu ambiente. Ah, pastora, é difícil. Para de ser como a águia. Você foi feito para coisas grandes. Deus não fez a humanidade assim, não. Ele fez cada um de nós. Você é especial. Da forma como Deus te criou, Ele já te criou com um plano, com um sonho, com um objetivo de você crescer, vencer, ser feliz. Permita que esses lindos sonhos, esses planos de Deus transformem a sua vida. Amém? Ah, pastora, mas é tão difícil, às vezes eu não sei como agir. Olha como era difícil, por exemplo, para José, Maria, com aquela responsabilidade, né, de levar o Filho de Deus, né, num ambiente bom, até que ele estivesse, né, pronto para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Pastora, como fazer? A vida não vem com manual. Quem aqui já se deparou com essa coisa? Meu Deus, podia dar um manual, ia ser mais fácil. Quem já se deparou com isso? A vida não vem com manual, mas ela vem com a palavra de Deus, que é a mesma coisa. Então a gente pode pegar a palavra de Deus e usar como manual na nossa vida. Amém? Abra aí, Provérbios 4. Provérbios 4. 4:18. Olha o que diz. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver o que foi que tropeçaram. Filho, olha aqui, ó, igreja. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas
Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Por que a quem entender? Né? Algumas bíblias vão falar sobre praticar. Né? Por quê? Porque conhecer é o suficiente. Entendeu? Você precisa conhecer e praticar. Se você não conhecer, você não vai praticar. Então o primeiro passo é conhecer, é entender. Se você não tem interesse de entender as coisas de Deus, você está perdendo tempo na sua vida, vivendo longe daquilo que Deus sonhou para você. Deus tem coisas muito maiores, só que você não pode imaginar. O nosso pensamento não é capaz de imaginar, porque é muito grande. Então o que você tem que fazer? Entender a palavra de Deus e, entendendo, colocar em prática. E aí fala assim, ó, no 23: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe, vive para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do seu caminho. Sim. Olha esse manual. Isso daí, pessoal, é para a gente guardar e falar assim: poxa, aqui está dizendo como eu devo fazer. Essa palavra já está dizendo o que eu devo seguir, o que eu devo fazer. Agora é praticar. Agora é querer colocar em prática. Amém, pessoal? Deus quer ser o guia do teu barco. Quem que quer que Deus seja o guia do teu barco? Quem quer? De coração. Você quer? Mas eu te falo uma coisa. Mesmo Deus ser o guia do teu barco, Ele espera que você o quê? Reme. O remar é a sua parte, porque Deus pode fazer tudo na sua vida, menos a sua parte. E a sua parte é remar, é confiar, é crer, é entregar o seu coração ao Senhor, é cuidar do seu ambiente, é olhar ao seu redor e tomar as decisões necessárias para que você viva no futuro tudo aquilo que o Senhor sonhou para que você vivesse. Amém, pessoal? É sobre isso. É sobre, sabe, a gente viver a fé. É sobre a gente mudar. Hoje, né, a consagração boa que nós vamos ter daqui a pouco, mas Deus já quis ensinar. E Ele já tem falado, não é o primeiro culto que Ele tem falado sobre o ambiente. Então o ambiente é escolhas. Escolhas são as escolhas que você faz. O ambiente certo te joga para cima, te impulsiona a vencer, e o ambiente errado te joga para baixo. Voltando no exemplo, né, da minha doença, que virou um testemunho vivo na minha vida, eu fico pensando: se eu estivesse nos lugares errados, eu poderia estar morta. Não porque Deus não era capaz de fazer um milagre, mas porque a minha fé ia me impulsionar para onde? Para o chão. Ia ser uma pessoa sem crer, uma pessoa que não ia viver, que não ia, sabe, crer, viver, que não ia confiar, ia ser uma pessoa no chão. Então, olha só o ambiente, começa a mudar, olha ao seu redor e começa a filtrar. Adolescentes, cadê os adolescentes que estudam? Começa a filtrar. No seu ambiente da escola, você está ali envolvido com muitas pessoas, e você vai ter que filtrar. Você não pode não ir para a escola, mas você pode escolher com quem você vai ali ter uma amizade. Você pode escolher com quem você vai se envolver. Da mesma forma você no seu trabalho, da mesma forma no seu círculo de amigos. Escolha, faça as suas escolhas, lembrando que você foi escolhido por Deus. Olha a responsabilidade de José e de Maria guiar Jesus, guiar o Filho de Deus. Olha a minha responsabilidade nesta manhã de
guiar vocês que são filhos de Deus. Ah, não, mas eu não sou como Jesus. Grandes coisas vocês vão fazer. Olha a responsabilidade, por exemplo, que a Ju, então, vai ter sobre o Noah. A responsabilidade de fazer o quê? Ah, não, mas não é Jesus, não é? Essa responsabilidade é menor do que a de José e Maria, não é não. Porque o Noah também é filho de Deus. O nosso pequeno príncipe. Então, olha só, quando a gente vê essa bênção, a gente não imagina, né? Mas é uma grande responsabilidade. Não é uma responsabilidade menor que José, porque ele vai crescer, vai fazer grandes coisas. Se ele permanecer no caminho do Senhor. Cadê o obreiro? Aumenta só um pouquinho, eles estão falando que está baixo ali. Então, pais, avós, cadê os convidados? Dá um oi aí, os convidados, padrinhos, pessoas que hoje estão aqui para participar desse momento especial, todos os que rodeiam o Noah. Hoje vocês receberam uma responsabilidade muito grande de fazer parte desse ambiente do Noah, ser um ambiente que vai fazer ele ser o homem que Deus enviou para que ele fosse. E são coisas grandes. Se a gente quer que o Noah seja paciente, a gente precisa ser paciente. Se a gente quer que ele seja generoso, a gente precisa ser generoso. Se a gente quer que ele cresça e seja um homem de fé, nós precisamos mostrar essa fé a ele. A maior dificuldade não vai ser educar o mundo, vai ser educar nós. A maior dificuldade é a gente educar a nós mesmos, para que a gente seja o ambiente que vai fazer com que esse príncipe seja tudo aquilo que Deus sonhou. Amém, pessoal? E por que nós não batizamos o Noah? O quanto de pecado tem no Noah para que a gente venha batizá-lo? O batismo é a remissão dos pecados. Nós vamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui em Jesus. Ele foi levado ao templo, apresentado ao Senhor, e ali, a partir dali, os pais assumiram a responsabilidade de levar Jesus no caminho de Deus, até que Jesus pudesse crescer e caminhar os seus próprios passos. E sim, que o Noah venha crescer, se Jesus não voltar antes, né? Estamos às portas aí, mas se Jesus não voltar antes, que o Noah cresça, que ele se batize, que ele tome as decisões dele, que só vai depender dele. Mas hoje, as decisões dele dependem das pessoas que faz parte do ambiente dele. O Vitor entende essa responsabilidade, pai? Entende, mãe, essa responsabilidade? Olha para ele e veja o quanto ele depende de você. Ele depende para tudo. Depende para coisas físicas. Ele precisa da mãe para se alimentar, ele precisa de vocês para cuidar, para proteger, para guardar.
mas ele precisa das coisas espirituais. Hoje é uma responsabilidade que Deus entrega na vida de todo aquele que faz parte do ambiente do mundo. Pais, tios, a tia Libabuna, avós, padrinhos, levanta a mão. Vem aqui os padrinhos, fica aí do lado deles. Vou entregar uma responsabilidade para vocês. Vocês estão aqui ouvindo tudo, vem um pouquinho mais para cá só, por favor. Já que vocês ouviram essa palavra, essa responsabilidade também vai estar sobre vocês. Amém, pessoal? E toda igreja vai estender as mãos para cá. E nós vamos orar pela vida do povo. Amém? Consagrar primeiro os pais, depois eu vou consagrar eles com Segura a emoção da pastora aqui. chorar, vocês não aguentam, tá? Porque foi me demonstrando quando eu soube que eu ia apresentar ele para Jesus, eu falei, ô Senhor Jesus, maravilhoso, Pai, sábio, meu Pai, esta família, esta Pai. Em nome de Jesus, com tudo que foi pregado, foi ensinado, que eles possam colocar em prática, Deus. E que o Senhor, meu Pai, venha trazer bastante saúde, bastante entendimento, discernimento dos pais. Venha abençoar eles, para eles levar ele no caminho do Senhor. E que ele e o Senhor Jesus proteja eles. Deu toda a proteção, Pai. Proteção em todos os sentidos para ele, Pai. Esteja sempre, Pai, ao lado dele, protegendo, guiando, livrando ele, Pai, livrando os pais, Pai. Que eles possam, meu Pai, trilhar este caminho, esta proposta que está se fazendo contigo, Senhor, de levar até o fim, de deixar ele crescer os seus caminhos, os pais estar ali atento, alerta, cuidando desse tesouro, desse príncipe da vida, com todo amor e carinho. Que Jesus abençoe, dando muita saúde, muita prosperidade, muitas bênçãos. Em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus.